Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Eliel Peixoto. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Nós estamos falando sobre os nomes de Deus, o Deus que se revela através dos seus nomes. E hoje nós queremos trazer um texto da palavra de Deus para a nossa meditação, que fica em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o apóstolo São Pedro: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós seja multiplicados. Meus irmãos, o apóstolo Pedro escreve esta carta mais ou menos no ano 60, 62. Ele escreve para cristãos que estão sendo perseguidos. Ele escreve para cristãos que estão sendo mortos pela sua fé, tendo que confirmar o seu testemunho de cristão com o próprio sangue, com a própria vida. Um tempo muito difícil. Mas note, o apóstolo Pedro inicia a sua primeira epístola tratando de um assunto pesado, de um assunto muito importante, de um assunto que é doutrina, meus irmãos, pura, que é teologia pura. Ele trata da Santíssima Trindade. Olha o que ele diz, as três pessoas da Trindade no versículo 2 aí. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, Deus o Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Percebe? Ele fala do Pai, coloca o Espírito Santo em segundo lugar, depois fala do Senhor Jesus Cristo em terceiro lugar. Ele inverte a ordem que nós estamos acostumados a pensar, a dizer, a refletir. Por que Pedro faz isso? Ele faz isso, irmãos, porque no Novo Testamento, quando fala de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai ensinar na economia da Santíssima Trindade uma certa subordinação do Pai ao Filho. Na economia da Trindade, no tempo, no espaço. Mas na eternidade, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos vão mostrar a totalidade da igualdade das pessoas da Santíssima Trindade. Meus irmãos, Santo Agostinho escreveu por volta do V século um livro chamado Trindade. É um clássico da literatura cristã mundial. Dizem os estudiosos que é mais importante até de Confissões de Agostinho. Agostinho vivia na cidade de Hipona, hoje atual Tunísia, na África, norte da África. Ele escreveu um livro que levou 16 anos sobre este assunto, Santíssima Trindade. Conta-se nesse livro que Agostinho teve um sonho. Uma criança estava na beira do mar, na praia, cavou um buraco, ia com uma concha até o mar, enchia de água, depois vinha e enchia o buraco que tinha cavado. Isso por diversas vezes. Agostinho então pergunta àquela criança: o que você está fazendo, menino? O que você pretende com isso? A criança disse: eu quero colocar todo o mar aqui no buraco que eu cavei na praia. Agostinho disse: você não está vendo que isso é impossível? Diz que a criança se transforma num anjo, olha para Agostinho e diz: assim, Agostinho, é impossível para você entender o Deus triuno. Meus irmãos, a Trindade é um assunto muito difícil, mas é um assunto revelado nas Escrituras Sagradas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Agostinho, meus irmãos, o pensamento dele se tornou o pensamento predominante da igreja cristã no mundo inteiro. Ele nega qualquer tipo de subordinação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Acentua uma subordinação do Filho ao Pai no tempo, no espaço, na história humana. Ele diz, meus irmãos, que na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo são um, iguais em essência, em poder, em glória, em majestade. Olha o que Agostinho escrevendo diz: no Pai está a unidade,
No Filho, a igualdade. No Espírito Santo, a harmonia entre unidade e igualdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, de quem, por quem, para quem todas as coisas existem. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Os três são único e verdadeiro Deus. Os três possuem a mesma essência, a mesma eternidade, imutabilidade, majestade e poder. Meus irmãos, esse pensamento de Agostinho tornou-se o pensamento aceito, sancionado por toda a igreja cristã em todo o mundo, primeiro no Ocidente, mas até mesmo a igreja oriental subordinou-se ao pensamento de Agostinho. O apóstolo Pedro, escrevendo aqui, na sua primeira epístola, para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam perdendo suas propriedades, que estavam perdendo suas próprias vidas, irmãos dispersos da Galácia, do Ponto, o apóstolo Pedro introduz a sua primeira epístola com o objetivo de trazer a esses irmãos conforto, esperança, alegria, paz. Ele introduz com o assunto da Santíssima Trindade. Vocês são eleitos, diz Pedro, segundo a presciência de Deus Pai. Vocês são santificados, diz o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós seja multiplicados. Meus irmãos, o nome do nosso Deus, no Novo Testamento, eu vou trazer durante esta semana que vai se iniciar, o nome do nosso Deus revelado nas Escrituras, no Novo Testamento, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos disso porque os apóstolos de Jesus Cristo assim escreveram. Eu trouxe textos de Pedro aqui. Essa semana eu vou trazer textos de Paulo, textos de Judas, textos de Tiago, textos de João. O ensino apostólico é que o nosso Deus se chama Pai, Filho e Espírito Santo. E durante essa nova semana que se iniciará, eu vou trazer estudos nesse sentido. Irmãos, a igreja cristã comete dois erros que eu gostaria de tocar só no assunto aqui rapidamente. Primeiro é o arianismo. O arianismo, você deve conhecer os seus herdeiros. Todo domingo de manhã, os herdeiros do arianismo chegam na sua porta com a revista Sentinela e Despertai, querendo vender ou querendo dar essas revistas a você e ensinar suas heresias. É os testemunhas de Jeová. E o segundo erro que a igreja cristã nos nossos dias tem reconhecido e propagado é subordinação do Pai ou do Filho ao Pai na eternidade, né? Ou então dizendo que o Pai é o Filho. Subordinação modalista. O Pai é o Filho. O Pai é o Filho que é o Espírito Santo. Ou seja, são modos de Deus se apresentar. Isso é uma heresia. Eu estive 1 ano e meio no Maranhão e eu pude ouvir da boca de muitos pastores, líderes importantes daquela região, esse tipo de heresia. Subordinacionismo modalista. Não, não, não. O Pai é o Pai. O Filho é o Filho do Pai. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Deus vivo e verdadeiro. Na Santíssima Trindade nós temos 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. 3 pessoas, uma só essência divina.
deve ser adorado, exaltado, glorificado, devemos batizar em nome dele, é o nosso Deus revelado nas Escrituras do Novo Testamento. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Durante o decorrer dessa semana que se inicia, nós traremos estudos para enriquecer o nosso conhecimento bíblico e a respeito do nosso Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém.